Pronto, vamos então ao segundo episódio desta série de 3 episódios, como explicámos no primeiro episódio, e hoje, portanto, é aqui a segunda década do pádel em Portugal. Portanto, estamos a falar de 2009 até 2019, 2020, não é? Sim, 2010, já falámos de 2019, portanto 2010 a 2020, sobretudo a parte do 2020, como tu referiste, na primeira parte da pandemia. Pronto, se não viram o nosso primeiro vídeo, está aqui no canal, é o vídeo que fala da primeira década, portanto o início do pádel em Portugal. E pronto, vamos começar onde ficámos no primeiro vídeo, foi ali, ajudem-me. E é o João, porque eu acho que só comecei em 2011. Falámos já em Continua. Em final de 2009, já 2010, com o início das obras do CIF. Exatamente, 2010 houve Mundial. México? Houve no México, muito bom. Ou seja... A Espanha jogou esse Mundial? Porque em 2012 não jogou. A Espanha jogou esse Mundial. Esse é que jogou, não jogou foi o outro. Porque depois houve ali uma guerra entre a Federação Espanhola e a Federação Internacional, não foi? Exatamente. 2010 fomos para o México, mas a partir daí já sempre feminino e masculino. Claro. Como sítio espetacular, ou seja, porque os campos eram no próprio hotel. Tu viste depois em 2012 que foi exatamente brutal. No mesmo sítio. Deixa-me perguntar-te, 2010 ainda era a Associação de Pádel de lá de baixo do Algarve ou já era a Federação Portuguesa de Ténis? Eu penso que aqui estaríamos quase na transição. Da Federação de Ténis? Já se tinha quase certeza falado, poderia não estar, vamos dizer, no papel, mas já estava, porque em 2011 a Federação de Ténis já tinha a tutela do pádel. Já estavam eles a tratar, tinham um departamento com algumas pessoas do pádel, como é óbvio, certo. A trabalhar lá, mas eu penso que em 2010, se não tinham, já estavam a... Começaram também a perceber um bocadinho que o pádel estava a tomar proporções... Não, e na altura tinha lógica, ou seja, os números que estavam a aparecer já... havia se calhar 30, 40 campos, já havia alguns clubes, como é óbvio, ainda que seja insignificante aos dias de hoje, mas o crescimento que estava a haver, e sendo uma modalidade de raquetes, tinha lógica também para a própria modalidade ter um apoio maior do que se não tivesse, ou seja, uma associação é sempre diferente de uma federação. Claro. E aí tentou-se fazer as coisas de outra maneira, se calhar um bocadinho, vamos chamar, mais profissionais, ou não, pelo menos tentou-se, com os problemas que houve, ou que já vamos depois também discutir mais para a frente, mas penso que já estava, se não estava aí, estava quase a aparecer. Esse campeonato do mundo, mais uma vez com as 3 grandes, acho que ficaram mesmo nesses 3 lugares, penso eu, acho que não estou enganado. Sim. Levámos também uma boa equipa, já começávamos a ser conhecidos pelas músicas, não só pelas músicas. Não só pelas músicas, exatamente. Que fizemos alguns bons resultados, estivemos ali já a lutar com algumas equipas sul-americanas, que na altura estávamos, no início era sempre, quando é que vamos lá chegar? Claro. Aqui? Já demos a volta a muitos deles. As meninas também começavam a fazer já bons resultados também. Portanto, aqui já havia, o semblante já era completamente diferente ao que foi 4 anos antes, não é? Certo. O resultado também de haver treinos como deve de ser, do que não havia no início. Portanto, a competitividade também dos circuitos, como falámos exatamente. no conseguíamos episódio anterior. Ir a Badajoz fazer alguns torneios, portanto eram coisas já bastante engraçadas. Certo. Em 2011, depois, como falámos no fim, aparecem as docas, aparece quase o CIF também nessa mesma altura, que houve uns atrasos, e aí foi um bocado do boom grande de Lisboa, nessa altura, como é óbvio, e chegamos quase nós organizarmos o mesmo circuito Jazz Rackets, como tu sabes, que foi daí também onde tu... eu comecei a jogar pádel em 2011. Começaste a jogar... Tu havia e o Vasco também. Sim, aliás, eu queria dizer isso, eu tenho que agradecer
ao meu grande amigo Vasco Pascoal, porque foi ele que me convidou para ir jogar. Eu ia dizer os torneios, lembras-te daqueles torneios no Quinta da Marinha, esses vocês jogavam, iam lá roubar com o Patos de pirata, que é o American Crew. Exatamente. Vocês iam jogar esses do American Crew. Bons prémios. Bons prémios, confirmo. Fiquei com muito gel. Eu não ganhei nenhum, mas havia bons prémios. E eu lembro na altura, e tenho que agradecer ao Vasco também, não só pela amizade, mas também, sobretudo, por me ter trazido para aquele que é hoje em dia a minha vida e a minha profissão. Eu lembro-me que na altura nós dávamos muito bem, jogávamos, sempre nos demos. O Vasco é das pessoas que eu conheço há mais tempo, que ainda mantenho relação. E o Vasco uma vez convidou-me para ir jogar, e foi logo para ir jogar esse torneio do American Screw. Ou seja, a primeira vez que eu entrei dentro de campo foi para jogar um torneio, juntamente com o Vasco. Eu na altura dava treinos de ténis, portanto eu também... não sei se tu não jogaste antes na Jazz Rackets, no Estoril. Eu acho que jogaste antes aí. Ok, é possível. Agora, eu tenho fotografia disso, vou à procura. Não, mas é que eu quando fui jogar a primeira vez, ou seja, eu quando jogo nas Rackets, e eu tenho aqui umas fotografias também que posso mostrar, eu jogava com a Little Weapon, com a Varlian, que foi a minha primeira raquete de todas. E quando fui ao American Crew, eu acho que pedi uma raquete emprestada a alguém, ou alguém me... Mas tu no Jazz Rackets, a primeira vez que foste, jogaste com uma raquete emprestada. Foi? Ok. Agora, pronto. Jogaste no campo 1, eu tenho essa, estou-me a lembrar, tenho essa fotografia. Mas eu lembro o Vasco dizer, vamos jogar pádel. E é engraçado porque eu e o Vasco, quando nós tínhamos 19 anos, 18 anos, 19 anos, fomos para a Espanha, fomos para Sanxenxo tentar ser profissionais de pádel. Desculpa, tentar ser profissionais de ténis. Fomos para Sanxenxo tentar ser profissionais de ténis. E lá havia campos de pádel. E lá está, nós o que é que fazíamos? Nós íamos jogar mini-ténis nos campos de pádel. E nem vimos aquilo, porque podíamos ter logo visto, Mas pronto, depois a vida foi-se passando. Na altura, com 18, 19, eu comecei a jogar com 23, 24, assim como o Vasco. E o Vasco, Miguel, olha, queres vir jogar um torneio? Preciso de um parceiro para jogar e tal e qual. E eu não sabia o que é que era, mas ele falou-me nisso. Eu gosto de competir. Na altura jogava futebol, dava aulas de ténis, também fazia alguns torneios de ténis, mas poucos. E ele convidou-me para ir jogar. E nós, o primeiro jogo, jogámos logo contra dois jogadores que já jogavam pádel há algum tempo. Um deles, o João Veloso, que era uma pessoa que também estava a levar a sério, tinha ido para a Argentina e tudo mais. Portanto, uma pessoa que também acho que continua a dar treinos de pádel e também tem desenvolvido bastante o desporto, a quem mandamos um abraço. Jogámos contra o João Veloso e contra mais alguém, ou seja, duas pessoas que já estavam dentro do pádel, e nós ganhámos 7-5, 7-5, um bocadinho também porque vínhamos do ténis. Ao final de contas, eu e o Vasco éramos duas pessoas que no ténis jogávamos muito ao balão, portanto foi fácil. Foi fácil termos conseguido adaptar-nos ao pádel, porque a pancada mais importante no pádel é o balão. E nós metíamos na bola e agarrávamos e fisicamente estávamos bem. E depois ganhámos outro jogo também a dois jogadores do ténis na altura. Um deles que ainda joga agora pádel, o Diogo Mota. E depois perdemos nos quartos de final. Exatamente. Nós perdemos nos quartos de final ou nos oitavos de final, agora não me estou a conseguir recordar, mas contra o Eduardo Carona, que é uma pessoa bastante conhecida, e contra o Tiago Santos, não é? O nosso grande amigo, a qual mandamos mais um abraço. Todos os abraços são pertinentes para o nosso amigo Tiago. E eles, que na altura o Tiago já estava na seleção nacional, o Eduardo Carona também já estava na seleção nacional, ou seja, eram dois jogadores que vamos chamar que eram do top 10 da seleção, mais coisa, top 10 do ranking, top 10 do nível de pádel em Portugal, digamos assim. Nós jogámos contra eles e o jogo foi tipo 6-2, 6-3, 6-3, 6-2. Eu senti que podia ter sido melhor, eu senti uma facilidade de encontrar nas paredes algo que me ajudava a jogar, porque eu no ténis não era uma pessoa que tivesse muita potência nem muita força. Lá está, eu empurrava muita bola e então eu com o pádel consegui perceber que as paredes me ajudavam a que a bola perdesse velocidade, e então empurrar a bola era mais fácil se eu a deixasse. E com o Carona era bom que passares com as paredes, isso. Claro. E eu lembro-me que saí de lá a dizer, pá, estes gajos são top 10. E obviamente que me ganharam, porque é a primeira vez que eu estou a contar na raquete, ou das primeiras vezes, vamos dizer assim. Eu gostei disto, vou começar a jogar. E depois eu lembro-me também, tu, Pitucas, por exemplo, e os pais do Pitucas conhecem bem os meus pais, tu também conheces bem o meu pai. E vocês, começaram a ver, olha, esta malta vem aqui com 10 ou 15 anos a menos, vem com sangue novo, vem do ténis,
pá, estes gajos têm alguma possibilidade de poder fazer alguma coisa. Na altura o Rocha já jogava e jogava muito bem, o Pedro Leão Saraiva também, que jogava o Rocha e o Pedro Leão Saraiva, e eu vi essa malta também que cresci no ténis, o Tiago e tudo mais, e, pá, e comecei a perceber que realmente isto pode ser uma coisa divertida, pode ser um hobby, ou seja, obviamente mantive-me a dar aulas de ténis, mas comecei a jogar 1-2 vezes por semana. Depois, quando dei por mim, jogava contigo e com o Pituca, jogava com o Nicao e com o João Antunes também, 2 treinadores de ténis que ainda se mantêm no ténis, mas que jogavam muito bem os dois. E foi um bocadinho isso, os meus inícios, e aí a partir de 2011 foi quando eu comecei. E eu lembro-me, para mim, 2012, passando agora um bocadinho para 2012, quando eu tive a sorte, nós trouxemos nós não, vocês, ou a Federação, nomeadamente tu, tiveste muita força nisso. Tu lembras-te, trouxeram o Chino, que era ele era argentino, mexicano, agora não me recordo, mas acho que era argentino. Foi era um treinador, jogador que veio de Marbella ou veio de Espanha para nos dar uns treinos ali no Racket Center, na altura, e porque havia ali um grupo de 15, 16 jogadores que já estava a jogar um bocadinho mais a sério, e que depois até se fez um estágio da seleção nacional, e depois até desse grupo levou-se os 8 que foram ao Mundial do México. Foi o primeiro Mundial que eu joguei e que, para mim... Uma das melhores seleções, acho eu, que levámos nesses tempos, sem dúvida. Claro. Ou seja, equipas é bom referir, muito equilibradas. Sim, é bom referir, e eu acho que... eu tenho que admitir isto. Eu acho que podia estar nos 8 porque era canhoto, mas eu acredito que eu e o Vasco, juntamente com o Bastos e com mais outra pessoa... nós acabámos por ser chamados à seleção porque começou um bocadinho aquela coisa da Federação de Pádel e da Federação de Ténis, o Pitucas não foi, o Pitucas decidiu não ir, o Tiago Santos decidiu não ir. Pelo menos esses foram dois. Os únicos que não foram. Foi só esses dois. Sim. Pronto, então eu estava dentro dos 8. Como é óbvio, o Pitucas e o Tiago teriam um lugar. É isso. Eu pensava que eram Fácil. mais. Eu pensava que eram mais, e por isso é que eu estava a dizer que fui um bocadinho porque houve jogadores que não foram, mas se foram só eles dois. Em 2012 eles não foram por causa desses primeiros. Mas se foram só os dois, eu estava dentro dos, porque eu estava de 6 para baixo. Desses primeiros choques que houve, infelizmente, por causa dessa situação. Mas 2012, pronto, já... Sim, eu era um miúdo, eu parecia que estava na Disneyland. Juro-te, eu parecia que estava na Disneyland. Foi bom, porque começaste a ver o que é que realmente era. O Brasil fez um campeonato fabuloso. O Gervásio foi campeão do mundo nesse ano com o Giulianotti. A Espanha não foi, a Espanha não estava. O Dineno foi à seleção argentina com 16 anos, que eu estava sempre a falar com ele. Estava o Gustavo Prato, exatamente, estava o Dineno. Estava a seleção da Argentina. Não, a seleção da Argentina não tinha os top. A seleção da Argentina tinha a segunda linha. Os bons não vinham. Ou seja, estavam muito bons jogadores. Estava o Godó Dias na altura. Estava o Lamperti nisso. Tenho ideia que não. Eu tenho lá as fotografias. Ok. Temos aí essas eu também tenho, que eu pedi ao Vasco para me mandar. E o Vasco mandou-me, porque o Vasco guarda tudo, temos essas fotografias. Mas eu lembro-me, e por cima era o que tu estavas a dizer no primeiro vídeo, ou seja, o hotel era incrível, era comida à descrição, bebida à descrição, piscinas de todo lado. Eu lembro, havia um jacuzzi, havia jacuzzi dentro do quarto. Cada pessoa, eu e o Pascoal, eu lembro, nós entrámos no quarto e estava um jacuzzi e tu abrias... Era no meio da sala, e tu abrias o minibar e tu tinhas lá garrafas prontas de água, de Coca-Cola, exato, sumo de laranja, tudo pronto. E depois era, por exemplo, 4 da manhã, pedias o hambúrguer, trazia-te o hambúrguer. Eram 10 da manhã, tu ias para a piscina, ou seja, aquilo era... Foi tudo incrível. Nós até ao Cocobongo fomos. No último dia. O Cocobongo é um café onde se toma chá e tudo mais. Foi claramente para mim uma mudança na minha perspectiva, na minha mentalidade. Eu sou uma pessoa que gosto do ténis, eu gostava muito do ténis, eu dava aulas de ténis e temos uma pessoa que gostamos muito, que é o Júlio Mendes, que é uma pessoa que...
E é uma pessoa que para mim foi como um pai no desporto, a quem eu mando um abraço enorme, porque muito daquilo que eu sou e muito daquilo que eu incuto, E eu? e tu, não só a mim, mas também aos demais, foi ele que me ensinou. Portanto, eu sou grato de ter tido uma pessoa como ele na minha vida. E eu era feliz naquilo que fazia dentro das minhas loucuras de adolescente adulto, vamos chamar assim. Mas eu quando lá fui, e depois daquela semana que nós ficámos em 9º lugar no de equipas. Porque tu não quiseste ganhar o 7-6 contra o Paraguai, mas pronto, acontece. E perdemos 2-1 com o Paraguai porque eles não quiseram ganhar 6-3 no tie-break, mas pronto, são pormenores. Como é que é? Eu nem me lembro disso, conta lá. Nós estávamos a ganhar 6-3 no tie-break da terceira não, e perdemos. No primeiro. No primeiro, ok. Mas agora que estás a falar nisso, vou contar esta história que é muito engraçada, porque o Mundial tinha sempre o de equipas e tinha sempre o de duplas. Opa, sim. E então sai o quadro de duplas e na segunda-feira não havia equipas, só havia duplas. E sai o quadro e nós andamos ali à procura dos nossos nomes e tal e qual, e de repente vemos Oliveira Pascoal e depois vemos Lasaigas Ozan e depois vemos Ars, que é Argentina. Mas havia muitos jogadores da Argentina sem ser os da seleção, porque aquilo como era no México e os argentinos Normalmente quem viviam joga lá... a seleção não joga o Open. Não, eles jogavam as duas coisas. Havia muitos que não jogavam. Eu acho que os principais... Os espanhóis a mesma coisa. Não, mas nesse Mundial todos os jogadores jogaram Open e duplas. O que havia era, além da seleção da Argentina, que eram os 8... Eles levavam mais. Ou seja, não sei se levavam mais, mas havia argentinos no México que iam jogar o duplas. Levavam mais, sim. Porque o duplas estava aberto para toda a gente. Bom, total que nós vemos lá o quadro. Claro, nós fomos falar com o pai do pádel. Olha, João... sabes quem é que são estes gajos? O Ozan e Lasaigas? Eu lembro-me, o João olhou para nós. Olha, vou-vos dizer uma coisa, o Ozan não faço ideia, mas posso-vos dizer que o Lasaigas tem tantos anos de pádel como vocês de vida. Assim. Nós, pronto, então é tudo no Ozan. E ele assim, mas olha... Se o Lasaigas tem... Vai jogar com o Ozan. De certeza que o Ozan tem que jogar bem, é impossível. E aliás, eu sou amigo do Ozan, eu gosto muito dele, ele é um grande jogador. E claro, nós assim, ok, então vamos apanhar uns gajos que nos vão dar uma tareia, está visto, não é? E o João, eu não quero estar a dizer as coisas dessa maneira, mas muito provavelmente isso vai acontecer. Eu vou-te dizer, a sorte que nós tivemos foi que nesse Mundial jogava-se com bolas de ténis. Nesse Mundial jogava-se com bolas de ténis e claro, não se podia sair, porque havia os campos que estavam perto e tudo mais. E nós conseguimos fazer ali 6-2, 6-4 ou 6-4, 6-2, porque por cima, eu e o Pascoal, na altura, a única coisa que sabíamos fazer era fazer o smash. E não é que fizéssemos um grande smash, mas com bolas de ténis. No verão, no México, pronto, pegávamos bem, digamos assim, fazíamos bons remates. Mas foi incrível, porque o Mariano Lasaigas, que é o irmão do Alejandro Lasaigas, o Alejandro Lasaigas foi claramente top, número 1 durante vários anos, número 1 do mundo. Podemos quase dizer que é o Maradona do pádel, juntamente com outros jogadores. O Mariano Lasaigas acaba por ser um Di Maria, acaba por ser um jogador muito bom, que também esteve lá muito em cima. E, claro, eles entraram no campo, pronto, um bocadinho aquela sensação que tu falavas há bocadinho, de 2006, 2008. Nós sentimos que fizemos um bom jogo, mas claramente bastante impotente. Mas vimos toda a envolvência do Mundial. Ficámos fascinados com o Gervásio e com o Giulianotti. Eu com o Gervásio e o Vasco com o Giulianotti. Até hoje. A quem mando também um abraço ao Giulianotti e o Vasco. Ele era completamente fã do Giulianotti. Exatamente. E então foi incrível toda a vivência. Foi uma semana em que eu pus férias das aulas de ténis e fui para lá e até me lembro que lesionei o pé no último jogo e continuei lá a curtir e a fazer e pronto, eu quando voltei, eu quando estava na viagem de volta a pensar no que é que ia fazer ou não ia fazer, senti ali que tinha que... Ou seja, eu não quis deixar o ténis, eu estava preparado para continuar a ser treinador de ténis e adoro ensinar e adorava ser treinador de ténis, mas esta questão do pádel com a questão de juntamento do crescimento, do voltar a poder ser atleta, do poder fazer a diferença,
foi aquilo que me fez decidir mudar. E eu, na altura que trabalhava na Nova Morada e com o André Ferreira... E vieste falar comigo nessa altura, eu lembro Sim, perfeitamente. e tinha uma relação boa... Claro, e tinha uma relação boa com o André e com o clube, e as pessoas com quem eu dava treinos e com quem estava, tinha bastante responsabilidade lá. Eu disse-lhes, não é uma questão de eu me querer ir embora, não é uma questão de eu não estar feliz, é uma questão de que o pádel está-me a chamar e eu tenho que atender. Não tenho outra hipótese, e acho que foi uma das melhores decisões que tomei na minha vida, em termos profissionais e em termos pessoais. E também agradecer ao João todo o apoio que me deu, não só a mim, mas também a outros jogadores. Nomeadamente, eu falei isto no primeiro episódio, é muito gratificante e é muito altruísta da parte de uma pessoa, e eu acho que também por vocês terem sido assim comigo, eu considero que também sou assim com os jovens e com os netos e com os bisnetos do pádel. É fundamental nós percebermos que se fecharmos para nós e se não dermos aos outros, se calhar podemos ganhar a nível pessoal e próprio, mas a comunidade e o desporto não ganha. E qualquer pessoa que tenha o sentimento de nacionalismo e o sentimento de Portugal e o sentimento de querer fazer evoluir a modalidade a sério, porque nós sabemos, quer vocês, quer eu também, que chegámos tarde. A forma como vocês abriram, e quando digo vocês também falo do Pitucas, também falo de outras pessoas, a forma como vocês abriram, como vocês disseram, venham para aqui, o Ricardo a mesma coisa, a gente ia ter com eles e as viagens, eles é que faziam as coisas, nós não pagávamos, ou eles ofereciam, ou eles jogavam connosco, mesmo sendo melhores. A verdade é que vocês criaram e isto é importante de referir, vocês criaram, os pais do pádel, os pais, os tios, as primeiras pessoas do pádel criaram uma envolvência para que o Diogo Rocha, o João Bastos, o Vasco Pascoal, essa malta... A ideia é essa, ou seja, o que nós dissemos no programa passado foi, em 2006, quando vínhamos de volta, a ideia era mesmo... Claro. Ou seja, isto tem que se fazer alguma coisa, porque este desporto não era uma coisa que eu queria para mim. Atenção, o objetivo não era esse, era... Como é que é possível isto não existir? Isto tem que existir, e lá está, estamos em 2012, basicamente já passaram 6 anos desde que começou a aventura, chamemos-lhe assim, e em 2012 ou já em 2013 Portugal já tinha, acho que eram 105 campos, ou seja, claro, as coisas já são completamente diferentes. Óbvio que ao nível de hoje, que há 1600 campos ou 1800 campos, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Sim, mas comparado com a Europa, por exemplo, já estávamos muito mais evoluídos. 100 campos era uma coisa, já se via que havia número e já podíamos fazer um torneio aqui, um torneio ali, ou seja, já dava para darmos umas voltas engraçadas. Já havia 7 ou 8 clubes federados, porque cada um fazia só o seu, andavam sempre fora. Os jogadores também iam aumentando, ou seja, claro que não estamos a falar agora dos 16 mil claro, ou não sei o que temos agora, mas passámos de 480 para 16 mil que é agora. Portanto, as coisas têm o seu crescimento. A Federação aí teve um grande trabalho, neste caso estou a falar da Federação de Pádel. Foi a partir de 2012 que eles fizeram o primeiro torneio da Federação de Pádel, foi no Carcavelos Ténis. Exatamente, mas pronto. Que agora é Carcavelos Ténis e Pádel. E Pádel, claro. Mas em 2012, mais um, em novembro de 2012, em novembro de 2012, novembro ou dezembro, fizeram o primeiro torneio de Pádel. Aliás, nós não jogámos porque estávamos no Mundial, ou tínhamos acabado de chegar ao que foi, eles quiseram, porque, claro, nós tínhamos ido ao Mundial pela Federação de Ténis, e a Federação de Pádel quis fazer um torneio... ao mesmo tempo. Não digo ao mesmo tempo, mas acho que foi uma semana depois, ou alguma coisa assim parecida. Eu penso que ainda tocou em cima, não é? Foi? Pronto. E é possível. E então, no final de 2012, estava tudo preparado para começar a atacar a modalidade. A Federação apareceu, mas, entre aspas, era uma empresa porque não tinha a tutela, a Federação Portuguesa de Pádel. Entre aspas não, literal. Era uma empresa porque não tinha a tutela, não tinha utilidade pública para ter a modalidade. E daí, enquanto organizava torneios, como é óbvio, como poderia fazer, e estava a tentar ficar com a modalidade, continuava a existir os campeonatos nacionais, que esses sim eram os reais, chamemos o da assim, Federação de Ténis?
os verdadeiros, ou os oficiais, chamemos assim. E tinha um circuito também, a Federação de Tinha um Ténis. circuito com poucos torneios. Quase que as rackets antes tinha mais torneios do que isso. Sim. Tinha. Em 2013 era o tal Campeonato da Europa que falámos há pouco, que não se veio a realizar. 2014 foi em Maiorca. Foi em Maiorca, mas nós o Mundial, fizemos o boicote. Campeonato do Mundo. Porque o que aconteceu, e acho que é importante referir... Nós, alguns jogadores. Certo. Mas eu acho que é importante referir que em 2013, quando a Federação Portuguesa de Pádel começa a desenvolver o circuito da Federação Portuguesa de Pádel e sobretudo aquilo que eu acho que conseguiram criar muita dinâmica foi um bocadinho aquela coisa dos níveis, que eles começaram a tentar criar o nível 1, depois o nível 2, na altura havia nível 1 e nível 2, depois passado uns anos até meter o nível 3, hoje em dia já há nível 300. A Federação Portuguesa de Pádel foi falar com o circuito internacional da altura, que era o World Padel Tour. Não era o PPT na altura? Não, antes de... Não, o PPT, nós, quando era o PPT, a Federação de Pádel ainda não tinha jogadores, não tinha nada, exatamente. O World Padel Tour começou em 2013. O primeiro ano do World Padel Tour, aliás, eu lembro-me quando fui para Bilbao, tive a sorte de quando lá cheguei, passado um dia ou dois, começou o WPT de Bilbao desse ano. E eu tive a oportunidade de ver os gajos todos a jogar ali ao vivo. Foi incrível. Foi a primeira vez que eu vi pádel a sério, porque porque no México, em 2012, era pádel de muita qualidade. Mas em 2013 em Bilbao, os bons, os Belas, os Juan Martins, essa malta toda, o Lima, essa malta toda estava lá. Não estava no México, mas estava lá. E então a Federação vai falar com o World Padel Tour e diz que tem um projeto para subsidiar jovens jogadores que querem ser profissionais, entre os quais o Diogo Rocha, o Vasco Pascoal, eu, o João Bastos, o Tiago Santos, o Pitucas, aquilo que a Federação Portuguesa de Pádel pede ao World Padel Tour, porque na altura, para tu jogares o World Padel Tour, tu tinhas que estar dentro do top 10 da tua comunidade. Portanto, os 10 primeiros de Madrid... Aliás, nós chegámos a ir jogar a Madrid. Nós chegámos a ir a Madrid contigo, foi o primeiro torneio internacional que eu fiz. Eu e o Pascoal e tu e o Rocha, fomos os 4. O Rocha foi sozinho e nós viemos os 3 daqui. Ou eu e tu viemos e o Pascoal veio com o Rocha, agora não me estou a lembrar. Mas foi o primeiro torneio e isso foi em 2012. O World Padel Tour começou em 2012, exatamente. E depois, em 2013, como referia, a Federação fez um acordo de que os 10 primeiros do ranking FPP poderiam jogar o World Padel Tour. É bom referir que o Ricardo jogou um World Padel Tour. Atenção, em Cáceres. Fico bem escrito. Atenção, em Cáceres. Jogou o Ricardo, o presidente da Federação Portuguesa de Pádel, é internacional de Pádel. Jogou um World Padel Tour. Tinha pontos. E como tal, a Federação conseguiu esse acordo com o World Padel Tour. O World Padel Tour também, nesse momento, começou a ver a possibilidade de haver alguma expansão e eles tinham necessidade de ter outras nacionalidades que não fosse espanhol, argentino e brasileiro. Porque em termos europeus, tinhas França, que mas não jogavam profissionais, não tinham profissionais. Não desenvolveu, ficou sempre sempre ali só nas algumas cidades principais. Com uma capacidade enorme, não é? Claro. Depois Itália também tinha... Mas não havia jogadores profissionais. Uma pequena nata e não havia mais nada. Sim, tinhas um ou outro da América do Sul. Estava a começar muito pobre, a Alemanha muito pobre ou pior. Era isto. A Europa, basicamente era isto. Não havia mais nada. Nessa altura. E então, em 2013, o Ricardo, juntamente com os restantes membros da empresa, fazem uma reunião com 6 jogadores e dizem: nós vamos subsidiar as vossas participações no World Padel Tour, nós vamos, na altura, arranjar um patrocínio com a Kia para arranjar uma carrinha para levar os jogadores de Portugal para os World Padel Tours. No meu caso, como eu estava a viver em Bilbao, eu ia sempre sozinho, viajava sempre sozinho. Às vezes estava aqui e ia comer, mas normalmente ia sempre sozinho. Eu conduzia a carrinha para um estágio no teu clube. Exatamente, em Bilbao, isso um bocadinho mais tarde, isso foi 2015 já. Mas exatamente. E então, nós fizemos ali um acordo com a Federação Portuguesa de Pádel, em que, fazendo tudo isso, só poderiam jogar pela Federação. Não era só poderíamos jogar, mas iríamos dar o apoio e iríamos demonstrar que
nós estávamos do lado da Federação Portuguesa de Pádel, portanto, abdicámos completamente de jogar os circuitos, o Campeonato Nacional da Federação, e como era a Federação de Ténis que levava as seleções, quando veio o momento de ser chamado ao Mundial, e depois ao Europeu na Holanda também em 2015. Portanto, estamos em 2014, Palma de Mallorca, e depois 2015... Vamos dizer que os jogadores mais em forma que estavam a competir internacionalmente optaram por decisão própria de não ir, neste caso, ao Mundial Europeu, e obviamente que eu acho que tu estarias dentro dos 8 se todos fôssemos, porque tu tinhas muito nível, ainda tens, mas tinhas muito nível na altura e eras dos melhores jogadores. Houve jogadores que aproveitaram o facto de nós dizermos que não, mas também fizeram muito bem, porque eu no lugar deles teria feito a mesma coisa. Mas o que é certo é que, para o pádel em si, em Portugal, foi claramente um momento complicado de gerir. Começou a haver as tais divergências. Era as quesílias, vai não é? para um lado ou vai para o outro. Sim. Pensamentos de um lado, pensamentos do outro, que eu acho que foi, se calhar, a parte menos positiva, ia dizer negativa, mas também não chegamos a esse ponto. Sim. A parte menos positiva nessa altura. Uns quiseram fazer umas coisas, outros quiseram fazer outras, e, entretanto, acho que se perdeu a unidade nessa altura, que podia levar um salto ainda maior. Era a verdadeira essência. Mas eu acho que foi necessário também. Tirando isso, em termos de história, o tempo passou, Claro. os campos apareceram, Claro. os clubes apareceram, novos jogadores apareceram, o pádel social começou a ganhar uma força muito, muito grande. Isso foi graças à Federação, porque a Federação Portuguesa de Pádel, a cada momento que passava, crescia e expandia. E a Federação Portuguesa de Ténis dava um bocadinho a sensação que ficava um pouquinho mais com vontade de ficar com a tutela para que não crescesse. Mais para não ficar... Não é não crescesse. Eu acho que não era, eu acho que não era por aí. Eu acho que houve ali falta de iniciativa ou falta de know-how do que era a própria visão, modalidade. não é? E visão. É isso, o know-how é para isso. E saber o que é que o pádel poderia dar. Claro, porque se eles soubessem o que sabem hoje, se calhar tinham investido muito mais para manter. E como tu sabes, houve na altura conversas entre as duas partes para se chegar a acordo. São duas pessoas que têm o seu feitio e a sua maneira de trabalhar. Falas dos presidentes? Dos dois presidentes, temos que respeitar um e temos que respeitar o outro, como é óbvio. Dois grandes presidentes, vamos dizer as coisas assim também. Cada um fez o seu trabalho, que está bem provado como foi feito. Não se chegaram a acordo, acho que o único prejudicado foi a modalidade, pronto. Nesse tempo, graças a Deus... E a seleção também, não é? Outras pessoas viram que o pádel continuava a crescer e continuaram a abrir campos e a abrir clubes. O pádel foi ganhando por isso, aproveitando a visibilidade, mas saindo das quesílias, porque essas pessoas não queriam saber nada desses problemas, queriam era abrir o seu negócio, que estava, sem dúvida, a crescer. Claro. Não só estava em número de alunos como número de campos. E pronto, e depois, em 2015, com o tal campeonato da Europa, penso que esse foi praticamente o último que se fez, que a Federação de Ténis fez. Que organizou, que levou uma comitiva. Que levou uma seleção, depois em 2016 já a Federação de Ténis, de Pádel, já organizou o Campeonato do Mundo na Quinta da Marinha. Exatamente. Oficial, não oficial, lembras-te? Houve sempre aquela guerra, ui, não podes fazer, não vais fazer, olha que se fizeres a outra parte vai... Ou seja, aquelas complicações todas. O que interessa é que se realizou, foi um campeonato espetacular, Portugal jogou tem que se referir bem, isto, tem que se referir que eu e o Diogo Rocha fizemos final do Open Duplas. Muito bom. Jogaram todos. Sim. Jogaram todos. Não, mas nós ficámos em 9º lugar nesse campeonato do mundo. E em todos estamos a falar também dos espanhóis e dos argentinos, que nós vimos jogos colossais. A final foi dos melhores jogos. Deu para ver tu lembras daquele jogo do Bela e do Sânio contra o Paquito e o Juan Martín, que ainda por cima estavam 1-0 para a Espanha, portanto se o Paquito e o Juan Martín ganhassem, o jogo, estava feito. Quero referir que em quase todos os mundiais, e acho que até no último provavelmente também foi assim, no Dubai foi de certeza, nesse foi de certeza, e acho que este último agora também no Qatar também foi, a Espanha, se ganhasse o Mundial, cada jogador recebia uma boa quantidade financeira de prémio, de jogo. A Argentina, os argentinos pagavam para ir jogar.
E nesse Mundial de 2016 foi assim. A Espanha ganhava. Se eles ganhassem esse Mundial, cada jogador recebia um incentivo e um bónus financeiro bastante considerável, pelo menos na minha ótica. E os argentinos não só não recebiam nada da federação deles, como ainda tinham que pagar as viagens para vir jogar. Pá, e tu vês os argentinos a jogar e eles a comer a relva. Pá, é uma mentalidade e uma atitude, pronto, que é de louvar e que é de aprender. Porque às vezes, quanto menos se tem, mais se quer. E mais se chega lá. Eu vi a Argentina jogar sempre dessa maneira, é uma coisa impressionante, desde o princípio. E nós tivemos o azar de calhar no grupo com o Brasil e com a Espanha, portanto ficámos em terceiro no grupo. Vocês e o Brasil. E... Que a partir daí depois começou a ficar mais para baixo, não é? Sim. Já não eram cabeças de série. Não, mas o Brasil passando em segundo, depois os quartos de final ganharam ao primeiro de algum sítio e depois perderam nas meias finais com a Argentina. Isso aconteceu em 2022. A Brasil começou a vir para baixo quando em 2022 perderam contra nós. Mas, de qualquer maneira, 2016 eu penso que também foi um ano em que claramente as coisas mudaram bastante. Quero referir aqui... Com vários torneios internacionais jogados cá, no Clube 7. Por exemplo. Jogou-se o World Padel Tour, porque havia essa ligação, exatamente. Quero referir aqui que o grande problema que existia na Federação de Padel nesse momento era que não conseguia... Ou seja, uma instituição para ter a tutela do desporto... Utilidade pública desportiva. Tem que ter a utilidade pública desportiva do governo e tem que ter o aval ou tem que ter a autorização da Federação Internacional de Padel, neste caso, que reconhece como a federação que gere o desporto. E qual é que era o problema da Federação? A Federação ia à utilidade desportiva, ou seja, ia ao governo pedir... E diziam que só lhe davam se tivesse a patente da FIP a dizer que eram eles que organizavam, e depois ia à FIP pedir essa patente e a FIP dizia que só lhes dava essa patente se tivessem utilidade pública. Ou seja, é uma pescadinha de rabo na boca. E pronto. E a março de 2017 exatamente. E consegue o estatuto. Ganhando o estatuto, vai à FIP e cria essa dinâmica de já tenho o estatuto, estamos a fazer tudo isto em Portugal, temos que ser nós. A própria FIB também interpretou, e com razão, que o pádel estava a tornar-se grande o suficiente e então merecia ter uma federação própria. Em 2016 já se começa a federação a ver ainda mais a federação de pádel a ganhar terreno relativamente à federação de ténis, não só pelo que fazia, e começou também a fazer um pádel escolar. Começou também a haver cursos também já de treinador, ainda que não fossem oficiais, mas o trabalho era feito, claro. O que para alguns clubes ajudou bastante em termos de formação dos próprios alunos e divulgação da própria modalidade. Claro. Portanto, o pádel começou a ter manchinha já quase, digamos assim, pelo país. Não é? Em 2017, em março, penso eu, ganha o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva. Vai à FIP. O que dá acesso já de ir à FIP e, tendo as duas coisas, torna-se tutelar da modalidade do pádel. Organiza o Europeu, no Estoril, no final do ano. Organiza o Europeu, exatamente. Ou seja, e aqui já estamos a falar de coisas completamente diferentes, ou seja, os números já começam a aparecer de outra maneira. Eu, como jogador, fico contente não por uma acabar e a outra passar a ter, do assunto estar resolvido. Pois, mais do que exatamente. Acho que era o principal na altura. Não interessa agora dizer se o que é que aconteceu, um ou foi o outro. Sim, e as pessoas estarem mais assim, mais num sítio ou mais no outro, o importante é o desporto. As pessoas que o viveram sabem o que é que viveram e fica assim. O trabalho foi bem feito pela Federação de Pádel. Conseguiu finalmente o estatuto, o que lhe conseguiu depois abrir ainda mais portas para fazer ainda melhor. Claro. E sem dúvida
A Federação de Pádel está de parabéns, muito em nome do Ricardo, sem sombra de dúvidas. E de muitas pessoas, eu quero aqui referir a Catarina Carvalho. Sim. Catarina Carvalho há é muitos. claramente Catarina, que está um também braço desde o início, direito e uma é 5 pessoa... estrela, acompanha-nos nas seleções e sabemos o apoio. Uma pessoa que faz imenso pelo pádel, imenso. Mas É um herói, é uma heroína que não usa capa, incrível. Felizmente a Catarina começou a jogar no primeiro campeonato da Europa. É verdade. E Grande impulsionadora também como jogadora, claro. E acho que o principal é mesmo, ok, está resolvido, o pádel está aqui, agora vocês têm o bebé na mão, façam-no como deve ser e oficialmente. E acho que a partir daí, como é óbvio, as coisas começaram a ser diferentes, ou seja, mais torneios, um circuito já com pés e cabeça, com uma classificação já bem montada, muitas guerras positivas aí, como vamos chamar batalhas, dentro dos campos, porque cada vez havia jogadores que jogavam também melhor. Foi giro depois também os estágios que fazíamos, a seleção começou a criar... Aqueles encontros amigáveis que se começou a fazer com a Extremadura, com a seleção do País Basco. Exatamente. Na altura que era o Juanma Rodrigues, que era o meu treinador em Bilbao, a quem eu mando um grande abraço, porque foi um grande abraço ao Juan, outra pessoa que também me ensinou imenso, e eu sei o que sei e faço o que faço. E hoje está onde está? Graças ao Juanma. E o Juanma hoje em dia, juntamente com o Agostinho Silinho, tem uma das maiores academias de pádel do mundo. Parabéns para eles, porque merecem. E nós começámos a fazer um bocadinho essas coisas, começámos a fazer os encontros amigáveis. Mas o giro da seleção que eu gostei sempre de fazer parte era de perceber que criava fome aquela seleção, não é? Ou seja, as pessoas de fora queriam participar na seleção. E isso aumenta a qualidade do pádel, aumenta o número de pessoas da modalidade e a competitividade é logo completamente diferente. E vemos ao nível de hoje o que é, ainda que tenhamos 4, 5 cabeças que já sabemos que fazem parte porque lançaram os dados de outra maneira, há sempre espaço para entrar uns novos que os resultados vão elegendo essa própria competitividade, não é? Mesmo nos veteranos e nos jovens, já começas a ter um pouquinho isso. Sim. Porque nos veteranos, antigamente... Nos jovens, então, pronto. Esse era um ponto, ainda bem que tocaste nisso. Nós saltámos ali um ponto que foi, em 2011, houve um Congresso Internacional de Pádel em Madrid. Ok. E a Federação Espanhola perguntou se nós queríamos ir. E eu fui a esse congresso, um bocadinho... Aí nem havia Federação de Ténis em 2011. Desculpa, a Federação de Pádel, perdão. Ainda nem havia Federação de Pádel. Não, aí não. Foi em 2012. E eu cingi-me dos dados que tinha do nosso pádel, tentei estudar um bocadinho do que era da Europa, muito pouco, porque também não havia estava muito, tudo em Espanha, claro. E fui basicamente a ouvir o que é que se passava em Espanha. E giro era saber que os números que eu dei, ou que eu previ estar em 2015, em 2020, eu fui só até 2020, foi basicamente os números que nós conseguimos atingir. Eu continuo a dizer que ao dia de hoje ainda não estamos nem a 40% do que o pádel vai ser. Achas? Em Portugal. Não tenho a mínima há muitas dúvida pessoas, e até vêm falar comigo sobre isso, que é isto fica como a Suécia, e na Suécia... Eu também sei essa história toda, sim. E as pessoas vão perceber um bocadinho, quem não sabe, como é óbvio, claro. Irá perceber um bocadinho como e porquê as coisas aconteceram. E nesse congresso foi uma coisa gira que deu para perceber um bocadinho como é que o pádel nasceu em Espanha, os erros que se fizeram em Espanha, que foi logo uma coisa que eu quis passar cá quando cheguei. Atenção, vamos tentar não fazer isto. Muitos deles fizemos, infelizmente, mas por vicissitudes do que se passa. Sim. Mas uma das coisas principais foi ver como é que surge a escola de pádel e quando é que surgem depois os primeiros nomes que vêm da escola. Normalmente o pádel, quando começa, vai demorar 10 a 15 anos a escola a produzir um talento, os primeiros bichinhos que vão fazer resultados. Aconteceu em Espanha, os Paquitos apareceram em 2000. Ou seja, não foi... Em 2010 já começaram a fazer. Portanto, demorou 10 ou 12 anos ou 15 anos de escola.
E eu assim, pá, Portugal, se nós conseguirmos fazer aqui o salto, não sei o quê, vamos tentar reduzir, esquece. Não vale a pena. Para já porque não tinha estrutura. Depois não tinha formação. É isso, falta algum conhecimento, eu ia dizer isso. Não tem... A cultura tu podes, entre aspas, semear. Certo. Não é? Agora, se não tiveres depois a água para o regar, que era em termos... Não, e a noção de treinadores... Exatamente, quanta água é que pões... O conhecimento que seja do treino, e é seja giro ver agora que passaram os 10, porque as nossas escolas de miúdos, vamos dizer, começou 2015, 2016, os primeiros pontinhos, chamemos-lhe assim. Eu próprio nos Maristas comecei com a escola também mais de miúdos, e o Porto começou, o Norte começou também forte essa área, além de Vila Real de Santo António, que tinha e tem sempre um grupo muito forte de miúdos. Lá está, estamos em 2025 e é agora que eles depois começaram a aparecer, os fazendeiros das vidas, os berredos das vidas, os peus das vidas, os não sei o quê. Ou seja, só alguns anos depois de escola é que as coisas começam a aparecer cá fora. Portanto, há aí passos que não vale a pena nós tentarmos passar por cima. Acho que podemos melhorar. Ainda há muita coisa ainda para melhorar, na minha opinião. Sim, sem dúvida. Mesmo muita coisa. E ainda bem. Ainda bem, mas sem sombra de dúvidas. Mas é giro, para mim, eu fico muito contente por estar a viver esta história toda e ter visto desde o princípio as coisas a percorrer o caminho, e o que ainda falta. Ou seja, há ainda muita coisa para fazer. Nós tivemos em 2017 um bocadinho a afirmação da Federação Portuguesa de Pádel como utilidade do desporto e, sobretudo, como membro integrante da FIP. Muito forte no pádel escolar também, ainda parece que é uma coisa insignificante. O Paulo Sanches tem que ter um crédito também, a dar um grande abraço ao Paulo, porque tem feito um trabalho impecável com isso. 2017, vamos dizer, novembro, penso eu, tivemos o Europeu. No Estoril. 18 vem o WPT no Jamor, não é? E 2017 também tivemos o... 17 também tivemos o... Não, 17 não tivemos. 17 tivemos o Challenger do Clube 7, acho eu. Mas isso foi antes, foi em abril ou maio. Não, eu acho que isso foi antes. Foi 16. Mas vamos confirmar. Não, mas tivemos 2 ou 3 anos, tivemos 2 ou 3 anos do... 2 anos pelo menos o Challenger do Clube 7. Houve do Clube 7, houve em Monsanto. Houve em Monsanto, esse foi em 2018. Pois. Esse foi em 2018 que eu joguei com o Pintos e estava a jogar com uma marca. Em 2019, depois dá-se também um grande acontecimento, é a abertura da Padel Hub. Ora aí está. A primeira loja. Exatamente, a primeira loja de Padel. O grande salto dentro da loucura do Padel. Exatamente, é o ano dos meus melhores resultados desportivos. Foi quando consegui... A loja onde nos encontramos, exatamente. Aqui em Benfica, ao pé do estádio de Benfica, mas pronto, nem tudo é perfeito, mas acontece. O Benfica é maior que Portugal. Foi o meu melhor ano de desportivo. Foi onde eu alcancei o melhor ranking, 52, acabei o ano a 54. Na altura fiz 6 quadros principais, 3 deles vindo da prévia, fiz 3 oitavos de final praticamente seguidos. Tive a oportunidade e a sorte de jogar e várias vezes contra os melhores jogadores do mundo. Acho que nesse ano perdi com todos, mas joguei com quase todos. Mas estiveste no campo com eles, o que é? Sim. Não, e aquele jogo em Cascais, com o Sani e com o Maxi, realmente foi eles na altura eram o número 1. Eu lembro-me, por exemplo, tinha o Lebron e o Paquito que estavam a lutar pelo número 1 contra eles, a bater palmas por mim e a puxar por nós. Bora, vamos! E eu a olhar e a ver 2 dos meus ídolos, que ainda para mais o Paquito e o Lebron são mesmo ídolos, a puxarem por nós. E eu lembro-me que eu perdi esse jogo e o meu telemóvel estava incendiado de mensagens e de coisas que aconteceu, incrível e tal. Eu nem quero imaginar se tivesse ganhado. Era o que eu ia dizer, imagina se tivesse ganho. Não, é que eu lembro-me na altura, eu tive o wildcard nesse torneio e nós ganhamos a primeira ronda
e perdemos nos oitavos de final. E como era um Master, era o Cascais Master, eram 180 pontos. Mais coisa, menos coisa. Agora não me estou a recordar ao certo, mas acho que eram 180 pontos. Se eu tivesse ganho esse torneio, ainda por cima, era bónus por ser o cabeça de série número 1 e tinha ganho para aí 400 e tal pontos. Ou seja, eu nessa semana foi onde eu atingi o meu melhor... Na segunda-feira, depois desse torneio, foi quando eu atingi o meu melhor ranking, 52. Se eu, em vez de ter feito 180 pontos, tivesse feito 400, em vez de 52, estava para aí a 47, 46. Estando a 47, 46, e o Fuster, na altura, que jogou comigo, também estava mais ou menos parecido. Nós em 46, 45, 46, já estávamos no quadro principal dos 2 torneios que faltavam. Nós não conseguimos estar no quadro, estávamos na prévia, fizemos última de prévia, porque a prévia na altura era duríssima. Portanto, eu tendo feito esses pontos todos, e nós íamos jogar contra o Stupa e o Mati Dias, ou seja, quem ganha uns também pode... Mas pronto, partindo do princípio que era quartos, fazíamos 300 e tal, quase 400 pontos, já estávamos a 40 e tal, entrávamos no quadro, o quadro já dava 40 pontos ou 50 pontos direto, porque na altura, quando tu estavas no quadro principal, ganhavas 40 pontos, tu perdes na última de prévia e ganhavas 18 ou uma coisa assim, portanto era uma diferença bastante grande. E eu aí, pronto, aí tinha acabado o ano muito mais abaixo. Se eu tivesse acabado o ano abaixo, dentro dos 46 primeiros, eu de certeza absoluta que se me juntasse com alguém do meu ranking, estava no quadro principal do ano seguinte, não consegui fazer isso, escolhi fazer outro projeto. Também porque não tinha ranking suficiente para isso. Na altura que estava com o CPA, estava a treinar com o Gervásio e com o Tiago Santos. O Tiago Santos ajudava-me bastante lá no CPA também. E aí foi um bocadinho esse momento, esse elan que eu acho que... Pronto, depois acabou por ser a pandemia, não quero arranjar desculpas, mas eu acho que aí esse comboio acabou por passar e eu, infelizmente, e por culpa própria, não consegui apanhá-lo. E depois fiquei à espera de outro comboio e depois não apareceu nenhum comboio. A pandemia, acho que vamos passar a pandemia para o próximo, porque acho que aí é um marco importante na humanidade até. Na humanidade e na modalidade, neste caso, fomos, graças a Deus, uma das poucas que se podia praticar. Mas em 2019 é bom também já ver como é que estava o panorama, ou seja, muitos clubes no Norte. Muitos clubes no Norte. Muitos clubes praticamente em Portugal, e Portugal já começava a ter peso de clubes com 12 campos, muitos clubes com 6 e com 8 campos. O Campeonato Nacional. Muitos clubes cobertos, já não são só tapados. Sim. Portanto, as condições do pádel foram melhorando bastante desde 2014, talvez 2015 Liga para de aqui. Clubes, Campeonato Nacional já com 5 níveis. Ou seja, e números de participantes já completamente fora do vulgar ou do que se esperava, como é óbvio que pudesse acontecer, mas as condições já estavam lançadas, os dados estavam lançados para o grande... Era isso, não era para o grande salto, era para a continuidade do crescimento que estava a fazer. Foi sempre exponencial, diria, uma linha exponencial. Sim, eu acho importante assim, também. Tens picos, como é óbvio, mas... Eu diria que é um crescendo muito exponencial. Sim. Tirando o Covid, que é o que vamos falar no próximo. Então, eu acho importante... Chegámos a 2019, portanto também era o que estava previsto, e acho que... tentar lembrar-vos se falta alguma coisa. Eu gostava de partilhar e dar também uma palavra que considero que foi muito importante para o nosso paddle em 2018. Aliás, em 2017, Portugal em masculino e em feminino foi vice-campeão da Europa. E em 2018, no Mundial do Paraguai, a seleção masculina atingiu o 5º lugar, que já estamos a falar de uma posição bastante boa, sobretudo para quem vinha tirando do nono. As 3 potências, como se chamava, já só estava lá uma no meio. E nós perdemos com o Brasil nos quartos e depois já ganhámos a todos os outros até ficar em 5º lugar, mas as mulheres, com a Nogi, com a Sofia Araújo, que estava a começar a dar os primeiros passos, com a Patrícia Araújo, que estava a dar os primeiros passos, elas ficaram em 3º lugar. Patrícia Ribeiro. Eu disse Patrícia Araújo? Ok, a Sofia Araújo, Patrícia Ribeiro, perdão, obrigado, e a Nog e outras jogadoras que ainda hoje estão na seleção, por exemplo, elas ficaram em 3º lugar no Mundial de equipas e elas subiram ao palco, ou seja, Portugal conseguiu, através delas, ter um pódio, exatamente, através das mulheres, e isso tem que se dar o mérito, porque nós quando vimos que elas
foram para o pódio, nós pensámos, nós também podemos ir. E elas ganharam ao Brasil, acho eu, nesse ano, tenho quase certeza, nos quartos de final, ou que foi. E então acho que 2018 em termos de seleção acaba por ser um marco histórico. Eu também gostava de partilhar que a partir de 2017, 18, eu lembro de 2018, foi a primeira vez, não sei se foi a primeira vez, mas foi a primeira comitiva de jovens a ir ao Mundial de Málaga. Eu fui lá ver. Fui em 2018 ou em 2017 de Málaga, estava o Peu, estava o João Caiano, estava o Perry, estava o Zé Alexandre Meireles. Eu na altura vi o Tapia a jogar. O Tapia jogou, o Garrido jogou, o Ravi Leal jogou, o Fran Guerreiro jogou, tudo malta que agora está... Não, o Coelho não era selecionado à seleção. Ele nos menores não... O Ravi Leal estava, ele nos menores. Mike Angua estava. E acho que foi a primeira... Foi com o Juanma Rodrigues. Foi em 2016, desculpa. 2016... porque em 2018 foi em Castelhão, que eu também lá fui ver. Porque foi em 2016, porque eu acho que tu foste lá eu fui aos dois, eu fui connosco aos veteranos. Exatamente, fui ter com vocês depois aos veteranos da Estepona, exatamente. Eu na altura percorri a Espanha inteira. Então quando ia aos da... E vinha a falar um espanhol português, espanhol, que era horrível. Mas em 2016, ainda bem que me lembraste, em 2016 foi a primeira vez que a seleção portuguesa levou miúdos, quer dizer, já tinha levado antes... Os ali lá em baixo com o Fernando e com o Villarreal de Santo António, que falámos no episódio anterior, também levaram a Argentina, porque eu lembro-me, o João Bota foi à Argentina, um amigo meu, que é quem manda um grande abraço. A malta em 2016, com o Juanma, que era o selecionador dos absolutos e dos jovens, foram a Málaga jogar. 2018, os miúdos também, já foi aí o Pedro Graça. Em 2018 já teve o Pedro Graça e as miúdas também começaram a aparecer. E então acabámos por, também nos jovens, começar a galgar e a trabalhar de uma forma em que hoje em dia, o ano passado, as miúdas ficaram vice-campeãs do mundo e ganharam a Argentina. E os miúdos, no ano anterior, no Europeu, também ganharam a Itália e ficaram vice-campeões da Europa. Ou seja, nós em poucos anos... É a tal escola que dá frutos quando as coisas começam, as pedras estão no sítio, ou seja, depois começa o trabalho a ser bem feito e dá esses resultados e ainda vão dar mais. Claro. Oxalá um dia possamos estar a lutar de igual... É assim, para mim tem que ser um bocadinho mais à frente, porque foi agora em 2025, foi o ano passado, a maior conquista... A maior vitória alguma vez feita da seleção portuguesa, falando em jovens e absolutos, não me leves a mal os veteranos, mas isso é um hobby, ou seja, jovens e absolutos é que é mesmo importante. Os veteranos é... E eu vou ser veterano, portanto isso também a mim vai-me acontecer. Não vou comentar, mas sim. Porque é importante entender que, pronto, quando uma pessoa já é veterana, pode fazer isto de brincadeira, mas não tem que levar tanto a sério. Já estás a pôr quase na mesma moeda do ténis e do pádel. Que o pádel não, porque o veterano é amador. É o resto do ténis. Não, o veterano é amador. Não se pode esquecer. O que é que os veteranos treinam para estar lá? Mas não deixa de ser amador. Porque o absoluto é profissional. O jovem é para crescer, para ser profissional. São profissionais para dar aulas. Cada um tem a sua opinião. Eu, quando for veterano, vou dizer exatamente a mesma coisa. Eu vou dizer a mesma coisa, ou seja, se quiser ir competir a sério, tem que nascer outra vez. Tem que nascer outra vez, tem que reencarnar. Não é por mal, é a mesma coisa que estágios, mas pronto. Quando estiveres dentro do campo, percebes que é exatamente a mesma coisa. Não, mas lá está, é o que eu estou a dizer. Os veteranos é um hobby. Eles levam muito a sério isto. Eu sou veterano, eu tenho 37. Dentro do campo vais perceber. Certo, ok. É isso, não precisas nascer outra vez. Não, eu acho que é jovens e absolutos. Isso é que é as prioridades e o fundamental. E hei de dizer isto até ir desta para melhor, Tenha 37, ou tenha 57, ou tenha 107. Está filmado. Mas pronto, isto para dizer que todo o trabalho que vocês fizeram desde 2006, que a Federação fez em 2012, 13, quando começou, que os profissionais também que jogaram o World Padel Tour, que os donos do clube aqui também realizaram, ou seja, todo o ecossistema do... Conversa para o
Mas é para fazer um bocadinho essa passagem. Todo o ecossistema que foi criado, desde do que falámos no início até agora, é o que dá a possibilidade das miúdas serem vice-campeões do mundo. Vice-campeões do mundo é a segundo classificado, ou seja, é a medalha de prata no Mundial. Os absolutos, homens e mulheres, já conseguiram ficar em terceiro. Nós agora já conseguimos no europeu ficar em segundo, mas o mundial ficar em segundo é melhor. E então aqui temos que dar os parabéns a todas essas miúdas e aos treinadores dessas miúdas. Vamos dar os parabéns no próximo e aos pais dessas miúdas e às pessoas que conseguiram criar isso. Mas pronto, isso é só mais tarde, agora 2020. 2020 vem com grandes alterações, eu aproveito e vou buscar água. Pronto. Rui, queres fazer aquela tua coisa do clique na link na bio, do segue, o gosto, do comentário dessas, como diziam os espanhóis, chorradas? Não, porque eu também não faço isso, os meus tempos de youtuber já lá vão muito atrás, mas sim agradecer a quem viu o vídeo até agora. Isto é o final do segundo vídeo. Espero que estejam a gostar. Exatamente, e pronto, o próximo vídeo será o terceiro e último desta trilogia, onde vamos falar a partir desta data, onde chegamos, 2019-2020, e fazer também a previsão daquilo que os nossos convidados acham e quais são as previsões sobre o futuro do pádel. É isso? Então pronto, pessoal, obrigado e até ao próximo vídeo. Obrigado.